eu sou Letícia Lisboa e estou aqui para entrevistar a Miriam Vasconcelos. Obrigada por estar aqui para poder fazer essa entrevista. Vou já começar te perguntando. Quando você era criança, você gostava de ler? Sempre. Antes de eu aprender a ler, porque eu fui alfabetizada aos 4 anos. Antes mesmo de eu aprender a ler, o meu pai, sempre, tanto meu pai quanto a minha mãe, eles tinham o hábito de ler muito. E aos domingos, papai comprava 2 jornais, o Globo e o Jornal do Brasil. E quando chegava em casa, o papai tomava banho e ele ia ler o jornal, enquanto eu guardava o horário do almoço. Só que eu ia para perto dele, porque eu era filha única, nesse momento, e eu queria também ler, mas eu não sabia. Então, o que meu pai fazia? Pegava o caderno onde tinha os desenhos em quadrinhos e me dava. Então, ele lia a história para mim. E eu passei a falar a história que ele tinha lido, como se eu estivesse lendo o jornal. Então, meu aprendizado com a leitura, ou melhor, meu interesse pela leitura, começou aos 3 anos e meio. Muito legal. Quando você era criança, qual tipo de livro você gostava de ler? Todos os livros, mas sabe qual foi? Eu gostava de livros de historinhas infantis. Chapeuzinho Vermelho, mas o grande encanto foi o da Cinderela. Inclusive, essa história que o pai contava todas as noites antes de eu dormir. E ai dele que trocasse um pedacinho da história, porque eu dizia, não, neste pedaço a Cinderela fala assim, assim, assim. E quando uma vez ela caiu e perdeu o sapatinho, meu pai disse, mas logo em seguida um sapatinho foi encontrado. Aí eu disse, não, o sapatinho dela não foi encontrado assim. Então eu sabia a história, claro, desde pequenininho ouvindo a história, eu sabia de cor. Mas ele fazia, mudava a história para ver se eu estava prestando atenção. Ou se já tinha dormido. Na escola, você era estudiosa? Sempre fui uma aluna aplicada. Sempre fui uma menina que não tinha dificuldades de aprender. Porém, a infância é uma fase muito importante na vida da criança e você sabe disso. Eu tinha uma professora que era um colégio particular, na época da alfabetização e do primeiro ano. Eu, como era sempre pequenininha, eu sentava na primeira fila. E na sala tinha o primeiro ano, a fila do primeiro ano, a fila do segundo ano, do terceiro e do 4º ano. E na fila do primeiro ano, lá na última carteira, sentava um menino chamado Jorginho. O Jorginho era o capeta em forma de gente. Ele era muito bagunceiro. Tão bagunceiro que ele não deixava os outros colegas copiar as matérias. Ele era terrível. E a professora, naquela época, ela tinha uma vara, chamada vara de marmelo. Quando ela levantava a vara lá na frente, ela batia com a vara no ombro do Jorginho. Só que para ela bater no ombro do Jorginho, a vara passava pelo meu ombro. Nunca bateu em mim. E eu comecei a ter medo de ir para a escola. O medo que acontecesse comigo o que ela fazia com o Jorginho, bater em mim. E a minha produtividade caiu. O meu desempenho escolar, melhor dizendo, caiu naquele mês. E no mês seguinte caiu de novo. E um dia a minha mãe percebeu que no domingo para segunda, sábado e domingo, eu brincava. No domingo para segunda, quando eu ia, eu não queria. E aí meu pai vinha contar histórias, mas eu dormia. Depois de uns 3 domingos que aconteceu isso, a mamãe percebeu que quando eu acordava na segunda-feira de manhã, eu tinha feito xixi na cama. Eu já não estava mais na época de fazer
verdade, nós só fomos entender que eu estava ficando traumatizada porque eu não queria ir para a escola. Por isso as minhas notas tinham caído. Até que minha mãe, percebendo isso, foi procurar a professora e disse para ela: o que está acontecendo? E ela disse: sua filha é burra. Sua filha não vai aprender. Quando eu cheguei em casa, eu não ouvi essa conversa, ele contou depois. E quando eu cheguei em casa da escola, que tinha ocorrido mais um episódio de bater com a vara no Jorginho, e a vara passar por aqui, era desse lado direito. Eu disse para minha mãe: não vou mais para a escola, eu vou ser lavadeira. Minha mãe disse: por que lavadeira? Porque não precisa estudar e não precisa ficar com medo, porque eu tenho medo de ir para a escola. E a minha mãe disse: não, minha filha, lavadeira é uma profissão digna. E ela foi me explicar o que era dignidade. Mas eu disse: eu não quero ir para a escola. E minha mãe buscou a professora e conversou com ela e disse: vem cá, o que a minha filha está fazendo que ela está com desempenho tão baixo? Ela repetiu: sua filha é burra. Ela disse: não pode. Porque minha mãe também era professora. Ela disse: não pode ser. Até que ela entendeu que o que estava ocorrendo, que eu contei, e a minha mãe disse: olha, vou te tirar dessa escola. Mas já estava perto do final do ano e eu ia ser prejudicada. Ela fez um trabalho comigo para que eu pudesse suportar até o mês de dezembro, que era quando eu fiz as provas, as notas foram baixas, mas eu passei de ano. E aí ela me colocou num grupo escolar que era uma escola pública. E ali eu tive excelentes professores que botavam no meu boletim todo mês um elogio, porque eu só tirava nota 10. Como é que eu era burra numa escola e na outra eu só tirava 10? É porque eu fiquei traumatizada com um problema que a professora fazia com o outro aluno. Português. Você tinha muitos sonhos como criança? Bom, o primeiro sonho que eu tinha era conhecer a Disney, porque meu conto favorito, minha história favorita, a historinha para eu dormir, era a Cinderela, que meu pai contava todas as coisas. Eu tinha muitos sonhos, mas nunca pensei em ser escritora nem palestrante. Muito menos vir aqui fazer uma entrevista dessa com uma menina como você. Você realizou alguns sonhos? Claro, o sonho de conhecer a Cinderela, eu fui no castelo da Cinderela, a primeira vez, em 1990, foi a primeira vez que eu fui a Disney. E o primeiro lugar que eu fui foi o castelo da Cinderela. E era exatamente como eu sonhava. Na segunda vez eu já fui trabalhando com turismo. E depois eu fui 12 vezes. Você já escreveu muitos livros? Já. 24. O último, penúltimo, né? Porque o último é sempre aquele que a gente vai escrever antes de morrer. Como eu vou morrer já, o penúltimo foi ontem, o lançamento. E que a sua mãe é a coordenadora. Que dica você dá para as crianças? Que dica que eu tenho para as crianças? Mire-se no exemplo dessa menina, que ela hoje, além de ser escritora, ela é acadêmica da Academia Hispano-Brasileira de Ciências, Letras e Artes, 001 da Academia. Essa menina, além de ser uma escritora, ela tem uma capacidade de transmitir emoção que toca o seu coração. Ler é um ato de amor que você tem para com você mesmo. Crianças, leiam muito.
evitem quanto mais uso das telas, porque o celular ele não vai te trazer grandes conhecimentos, mas a leitura vai te levar ao pódio do sucesso. Agradeço, Miriam, pela entrevista e por ter vindo aqui. Em breve voltaremos com mais um episódio de Café para Despertar. Muito obrigada.